como saber as minhas competências? Tipo, eu estou começando, né? Como é que eu vou entender o que que eu sou bom, né? O que que eu sei fazer? Como é que eu passo essa visão de mim para outra pessoa? O que que eu tenho que fazer para saber o que que eu posso fazer e que competências eu tenho? Então, o que que acontece? Para as pessoas que têm um background de trabalho, vocês têm que olhar um pouco para o passado de vocês. Então, vocês têm que se lembrar de tudo aquilo que vocês fizeram. Então, assim, toda a experiência de trabalho fez de você e e ensinou para você uma coisa. Então, é uma coisa importante. A gente tem dois tipos de competência. A gente tem a competência soft, é assim que a gente chama. A competência soft é quando a gente, por exemplo, comunicação, resolução de problema, trabalho em equipe, vamos dizer, espírito de iniciativa, todos esses são competências que a gente chama soft, mas a gente tem também competências hard. As competências hard são as competências que a gente, por exemplo, a gente aprende na escola, né? Então são competências técnicas, quando a gente sabe trabalhar com softwares, etc. Então, esses são os dois tipos de competências que a gente tem. Então, obviamente, quem tem uma experiência de trabalho, ela vai poder justificar, por exemplo, a competência de organização, né? Mas, assim, quando a gente vai entrevistar um jovem que ainda não tem experiência, a gente vai perguntar muito sobre o background dele. Por exemplo, você já organizou uma viagem antes? Entendeu? Então, já vai falar do dia a dia dele. Como é que você organiza a tua agenda? Como é que você organiza a tua semana? Para a gente poder entender as competências que as pessoas têm, né? Tipo, o que o jovem tem na nossa frente. Então, geralmente, a gente usa exemplos do dia a dia. Para as pessoas que já têm um background de estudo e experiência de trabalho, a gente vai perguntar sobre experiências que eles tiveram. Então, me conte um exemplo de uma experiência, como a gente fez hoje a simulação entrevista de emprego com os alunos, né? Então, me conte hoje uma experiência de conflito que você resolveu no trabalho, ok? Ou um problema muito grande, como você resolveu. Então, esse seria um exemplo, né, de resolução de problemas. Então, eu vou contar um para ele. E se eu quero saber que competências eu tenho, aí já é uma coisa um pouco mais técnica, a gente teria que utilizar, tipo, ou testes, ou o famoso bilhete de competência que eu utilizo muito, que são coisas mais técnicas. Então, nesse caso ali que você comentou, vale a pena contar a experiência, por exemplo, de faculdade, sabe? De grupo de trabalho, de situações que aconteceram durante a Sim. graduação, coisas que podem demonstrar atitudes que a pessoa teve, né? Tipo, problemas que resolveu. Então, vale a pena também comentar. Sim, inclusive comentar também, por exemplo, eu sei que você participou dos escoteiros, é claro que você já, mas imagine que você tem 18 anos, nunca trabalhou na vida, você pode falar da tua experiência de escoteiro, aquele que você, porque Ah, legal. é uma atividade, né? A gente pode falar de Uhum. esporte, a gente fala de esporte, a gente fala, a gente, a nossa vida é cheia de atividades, né? E a gente fala dessas, ok? Ah, Porque a legal. gente é sempre a gente. Tipo assim, aquilo que eu tô dizendo é que eu, no escoteiro, sou a mesma pessoa no trabalho. Então, assim, a forma com que eu resolvo as coisas é sempre igual. Então, é Uhum. sempre eu. É claro que a gente vai amadurecendo com o passar do tempo.